Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Cristo. Esse amigo que vos fala, Alexandre, servo de Cristo. Como você vê, a minha voz está um pouco fanhosa, estou um pouco rouco, mas no devocional de hoje, terça-feira, nós vamos falar sobre o perdão de pecados. O perdão é um dos maiores presentes que Deus nos oferece, porque Ele é misericordioso e em sua infinita misericórdia, Ele nos convida a nos afastarmos do pecado e voltarmos para Deus, onde encontraremos graça, renovação e vida. A Bíblia Sagrada está repleta de promessas que revelam a bondade do Senhor ao perdoar aqueles que sinceramente se arrependem. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 7, o profeta nos chama a abandonar os maus caminhos e pensamentos enganosos, assegurando-nos que Deus terá misericórdia e nos perdoará completamente. Este é um lembrete poderoso de que o Senhor não guarda rancor, mas sim deseja restaurar aqueles que se voltam para Ele. O Senhor, Ele nunca vai guardar rancor, porque o rancor não é dos seus frutos. Isso é a palavra de um homem. Mas vamos ver o que Isaías 55 diz. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Isaías. Dá tempo de você também pegar a sua Bíblia, não é mesmo? Vamos lá, porque hoje nós vamos ver não só Isaías, mas tem outros livros também. Então, em Isaías 55, no versículo 7, está escrito assim: Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus, Ele é maravilhoso. Não existe nenhum Deus além do nosso Deus, que trabalha por todos nós, que é bondoso, que é o nosso Pai, que é o Deus misericordioso. Então, nós entendemos que o Senhor não leva em conta, eu vou tirar esta palavra aqui, rancor, mas Ele não leva em conta o tempo da minha incredulidade, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, quando eu me arrependo. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, Deus, Ele tem misericórdia de nós. E a misericórdia dEle é infinita. A misericórdia do nosso Deus é infinita. Já no livro de Jeremias,
no capítulo 3, versículo 12. Vamos lá em Jeremias 3. Você vê, estou abrindo agora junto com vocês, para quem quer me acompanhar, né? Jeremias 3, versículo 12. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Olha que palavra forte. Deus, em sua compaixão, pede que Israel retorne a Ele, prometendo que sua ira não durará para sempre. Isso demonstra o caráter amoroso de Deus, a sua disposição de nos receber de braços abertos, independentemente dos nossos problemas, dos nossos erros, independentemente de quão longe também nós podemos estar do Senhor. Em Jeremias 31, 9, vamos mais adiante. Jeremias 31 agora. Cheguei. 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas o levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Nesse capítulo de Jeremias 31, 9, traz uma imagem comovente. Deus guia seu povo com ternura, permitindo que retornem a Ele chorando, se arrependendo, né? Pedindo perdão, se arrependendo de fato e de verdade. O perdão não é apenas uma ação divina, mas também é uma jornada de transformação para nós, onde reconhecemos nossas falhas e encontramos conforto na graça de Deus. Quando nós nos arrependemos de fato, de verdade, nós encontramos o conforto no Deus Pai, no Deus Todo-Poderoso. Então Deus, Ele tem uma palavra sempre para nós, e Deus, Ele fica sempre de braços abertos, braços abertos para mim, para você, para todos nós que queremos ser perdoados por Ele, né? O profeta Ezequiel, no capítulo 18, também ele fala sobre esse assunto que nós estamos falando. Vamos aqui abrir capítulo 18, versículo 21. Diz assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos
e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Olha só, hein? De novo. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não morrerá e não será morto. Nós aprendemos neste capítulo de Ezequiel 18, 21, que mesmo o mais ímpio dos homens pode abandonar os seus pecados e seguir os mandamentos do Senhor. Ele pode largar a impiedade, ele pode largar a imoralidade, ele pode largar tudo aquilo que o afasta de Deus, que afasta do Senhor, e seguir os mandamentos do Senhor ao pé da letra, se Ele quiser. Deus não deseja a destruição do ímpio, a destruição do pecador, mas sim sua redenção. O perdão de Deus, do Deus vivo, nos dá a oportunidade de recomeçar, independentemente do nosso passado. Olha que maravilha, né, meu irmão? Independentemente do nosso passado, nós temos a oportunidade de recomeçar. Nós temos a oportunidade de recomeçar, e isto é profundo, isto é maravilhoso para o homem. Isso mostra mais uma vez que a misericórdia de Deus, ela quer nos alcançar. Quando nós largamos a impiedade, a perversidade, o pecado, o erro, e nos voltamos de fato e de verdade para o nosso Deus, para o nosso Pai das luzes, para o nosso Pai celestial. Deus é bom, meus irmãos. E nesse devocional eu quero que você entenda que Deus, Ele perdoa os nossos pecados, que Ele perdoa os nossos erros. Mas só depende de nós, só depende exclusivamente de nós. Em Zacarias capítulo 1, no versículo 3, diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, não é mesmo? Deus nos faz um convite. Alexandre, torne para mim. Povo meu, torne para mim. É simples assim e profundo. Voltai para mim, e eu voltarei para vós outros. Este versículo, ele reflete a promessa do Pai Celestial de estar sempre disposto a restaurar o nosso relacionamento com Ele. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, só depende de você, meu irmão. Só depende de você, minha irmã. Não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, de nós tornarmos para Ele, Voltai para mim, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, Deus, Ele está à disposição, Ele quer te restaurar.
Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele, mas depende de você. Se você não quiser, não adianta. Se você não vê esse vídeo, se você não ler a palavra de Deus, nós estamos aqui lendo. Nós fomos em Isaías, Jeremias, nós fomos em Ezequiel, Zacarias, e agora, para finalizar, nós vamos no livro de Atos, no capítulo 2. No livro de Atos 2, no versículo 38. O que diz o versículo 38? Nós vamos ver agora. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De novo, meus amados, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, finalizando com o livro de Atos, que nos apresenta a chave para recebermos o perdão. E o que é a chave? Senão o arrependimento de fato e de verdade. Porque quando nós nos arrependemos e queremos viver um relacionamento profundo com Deus, o que nós fazemos? Nós vamos e nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Então, aquilo que estava na nossa vida, que nós nos arrependemos e fomos batizados, ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. Esta é a essência da palavra de Deus. O arrependimento, meu amigo. O arrependimento e o voltar-se para Deus. E o voltar-se para Jesus. De fato e de verdade, de todo o coração. Porque Deus nos oferece a purificação dos pecados e nos promete o dom do Espírito Santo, selando a nossa vida em Cristo Jesus. Então, meu irmão, para acabar, para terminar esse vídeo, o perdão de Deus, ele restaura a nossa vida. O perdão de Deus transforma a nossa vida e nos oferece uma nova esperança. E não apenas apaga os nossos pecados, porque diz em outro lugar, dos teus pecados não me lembrarei mais, mas nos dá um propósito renovado, nos guia em amor e misericórdia. Como podemos viver essa verdade no dia a dia? Assim como fomos perdoados, somos chamados a perdoar, que é muito difícil, mas nós temos que perdoar. Então, nós temos que refletir esse mesmo amor e graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E temos que refletir. As pessoas têm que ver na gente esse amor de Deus, essa graça de Deus, essa humildade, essa misericórdia que Deus teve por nós. Nós temos também que ter pelos nossos semelhantes. Que este devocional, meu amigo, minha amiga,
encha o seu coração de gratidão pela bondade do Senhor, que sua vida reflita o poder do perdão e a beleza da restauração em Cristo Jesus. Deus é contigo, meu amigo. Deus é contigo, minha irmã. Portanto, coloque este Deus na tua vida e que este Deus Todo-Poderoso possa abençoar a tua vida mais e mais, porque esse Deus, somente esse Deus, trabalha por aqueles que o amam, trabalha por aqueles que de fato e de verdade apresentam indícios de que se arrependeram de fato e de verdade, de fato e de verdade. Então, se você se arrependeu, meu irmão, você está de parabéns. Você está de parabéns. Continue nesse caminho, se batize em nome de Jesus e seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Se você não se inscreveu, inscreva-se nesse canal e me ajude a divulgar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir. Tchau.